Olá, meus queridos alunos do primeiro ano, tudo bem? Prepare-se, porque agora é uma aula de sociologia, tá bom? Pega a sua apostila, módulo 6, a divisão do trabalho social. Esse módulo, ainda estamos falando, né, de um grande sociólogo, Emil Durkheim, tá? Agora, vamos ao título, a divisão do trabalho social. Tá bom? Boa parte da sociedade, ela envolve-se o que? Trabalho, tá bom? Economia, a forma de buscar sobrevivência, tá bom? E a partir disso, né, forma-se o que? A sociedade. O trabalho é muito importante para as pessoas, para você, para os seus pais. Você sabe que você trabalha. Como assim, professor? A sua profissão é ser estudante. Aí fica a questão. Você está estudando? Mas você tem essa função. Mas vamos lá então. Como nós estamos tratando do Emile Durkheim, você sabe que ele nasceu em 1958 na França e morreu em 1917. É importante destacar esse período da história porque ele vivenciou alguns acontecimentos referente ao século XIX e o início do século XX, tá bom? Você pode concordar com algumas teorias dele e você pode também criticá-lo, tá? Mas ele viveu nesse período. Mas a teoria dele é muito importante. Vamos focar então na questão da divisão do trabalho, tá? Mas é importante destacar esse contexto. E agora eu vou falar desse contexto da história, tá? Sabe-se que ele vivenciou muito a questão da Revolução Industrial, em especial da Segunda Revolução Industrial, tá? A maioria dos historiadores destacam-se que existe quatro revoluções industriais, tá bom? A primeira, né, sabe-se que surgiu na Inglaterra, com a invenção da máquina do vapor, né? Lembra disso? Os trem, transportes na Inglaterra. Enfim, a Inglaterra expandiu-se para todo mundo, porque na Inglaterra também eles passaram por uma revolução política, tá bom? São as revoluções na Inglaterra. E com isso também veio também a revolução da burguesia, tá bom? E com isso surgiu-se o pensamento capitalista. Na segunda revolução industrial, que o próprio Emile Durkheim vivenciou, em especial ocorreu no século XIX, a revolução não fica somente na Europa. Vai para a Ásia, vai para os Estados Unidos, vai para o Japão, tá entendendo? Expandiu-se essa ideia capitalista, tá bom? Quais são as consequências dessas mudanças? Por quê? As pessoas, elas viviam boa parte em comunidade, viviam na zona rural. E ocorreu um grande êxodo. As pessoas saíram dessa vida muito típica desde a Idade Média, tá? Vivendo na zona rural e foram para onde? Para as cidades, tá bom? E lá nas cidades as pessoas tinham que trabalhar. Pai, mãe, crianças, tá bom? Recebendo um salário muito baixo, trabalhando várias horas por dia, 9, 10, 12, 15 horas por dia, para ganhar muito pouco. E isso trouxe o quê? Miséria. Então o capitalismo teve vantagens? Claro que teve. Expandiu-se o processo de globalização, o comércio, o consumo, tá bom? As pessoas não queriam só ter roupas novas, teve avanços, as pessoas começaram a ter carros, ter eletrodomésticos, tá bom? Isso depois na terceira revolução industrial destaca-se mais isso. Mas assim, mudou o pensamento das pessoas. Mas também as consequências foram o quê? Miséria, o uso de álcool, né, de drogas, as pessoas estão trabalhando muito, né? Então, o desemprego também.
tá bom? Milhares de pessoas deixaram de ser pequenos proprietários ou abandonaram suas antigas posições de serviço no campo, tornando-se empregados na nova realidade capitalista. Essas mudanças acarretaram miséria em um grande número de pessoas. Essas pessoas passaram a ser exploradas e a receber um salário insuficiente para tantas horas de trabalho. Tá? Surgiu-se aí, depois tem outros sociólogos, um importante sociólogo que nós vamos tratar no segundo ano, tá? Karl Marx. Tenho certeza que já ouviu falar sobre Karl Marx, mas hoje não é Karl Marx. Que destaque sobre a questão do proletariado, tá? O que é o proletariado? Né? São esses trabalhadores, tá bom? E então é a classe social típica dos trabalhadores no capitalismo, tá bom? Porque formou-se famílias e essas famílias moravam em pequenas casas, né? Então começou a vir de todo lugar do país, tá bom? E formou-se o proletariado. Então surgiu também revoltas, porque chega um momento que as pessoas, né? Poxa, eu tô trabalhando tanto, não tô tendo retorno. Talvez quando eu trabalhava lá na minha pequena propriedade, ou lá na fazenda, vamos colocar assim, eu tinha mais conforto, eu tinha, né, tinha benefícios, mais benefícios. Alguns começaram a questionar, outros começaram a questionar como essas máquinas começaram a substituir as pessoas, enfim, teve várias revoltas, tá bom? E Emile Durkheim, ele quis compreender essa questão, essa relação entre trabalho, o emprego e a sociedade, tá bom? Divisão do trabalho, o primeiro a destacar esse termo não foi o Emile Durkheim, tá? Foi Adam Smith. O Adam Smith viveu bem antes, 1723 a 1790, e é considerado o pai do liberalismo econômico. Ele defendia a livre iniciativa econômica, ou seja, testar isso aqui. Se você quer tornar-se um empresário, nessa época chamava-se o que de burguês, né? Você tendo a sua propriedade, tendo o dinheiro e tendo a sua fábrica, vamos colocar assim, você vai contratar as pessoas para trabalhar para essa fábrica, tá bom? Então você vai tornar isso aqui um proletariado, os funcionários. Então, dentro dessa fábrica, dentro dessa empresa, tem a divisão, tá? O que isso tem a ver? Presta atenção comigo aqui, ó. Dentro de uma empresa tem as funções. Vamos colocar o exemplo, o colégio de vocês. Tem os professores, cada professor tem sua matéria, tem suas funções, tem sua especialidade. Eu sou professor, dando aula de sociologia para vocês, tá bom? Tem o professor de matemática, então exige os funcionários administrativos, tem outras funções, tá bom? Então, dentro de uma empresa, tem as funções, tá? Pega essa questão, as funções, tá? Lembra que Emile Durkheim, ele trata-se, né, de um pressuposto já positivista, né, já vem de um pressuposto positivista, a questão de tratar a sociedade como um organismo vivo, lembra disso? Então, a divisão do trabalho seria como fossem os órgãos dessa sociedade, tá? Você sabe que o rim, ele tem uma função, o coração uma outra função, o cérebro tem outra função, tá bom? Então, ele defende que cada órgão, ou seja, cada instituição tem a sua função. E essa função tem que ser trabalhada, tá bom? Entende-se o quê? Que o coração, ele não quer tornar-se um outro órgão. Ele tem a função de aprender a ser o coração, tá bom? Isso destaca isso aqui, ó. Pega essa palavra aí, especialidade. E é interessante que o Emile Durkheim, ele busca tratar essas questões como algo moral. Como assim uma questão moral, meus queridos? Porque a divisão do trabalho é um imperativo de conduta a garantir a ordem social necessária para a paz e progresso, pensamento positivista. Tá? Ele buscava, né, teorizar sobre isso, que para ter progresso, né, a ciência, você tem que entrar nesse sistema. Caso você não opta
por ingressar nesse sistema é uma questão moral. Você não está querendo participar desse sistema. Ou seja, você tem que se especializar. E é interessante que, atualmente, nós sofremos um pouco com isso. Porque para vocês mesmo, primeiro ano, já tem uma pressão assim, o que você vai ser? Vai ser um advogado? Vai ser um médico? Vai ser um professor de filosofia? Então, vem essa questão que você já tem que escolher o que você vai ser pro resto da vida, tá? Talvez esteja mudando isso. É interessante que o Emerson Kai, ele faz uma crítica até, que ele chama sobre a polivalência do cientista do passado. Como assim, professor? Polivalência. Lembra do Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci era só um cientista? Não, era pintor, artista. Tá bom? Eu cortei o Emerson Kai, né? Mas o Kepler, o Da Vinci, tá? O Newton, tá? Sabia que Newton escreveu muito sobre a questão da religião também? Sim. Então eles eram polivalentes, várias questões aí, tá? Mas para tocar é uma questão moral. Você tem que entrar sim nessa sociedade, tá? Mas aí uma teoria muito importante dele, ele destacando sobre a função da divisão do trabalho social. Tá? Você pode concluir na página 44 e 45, na apostila de vocês. Tá? Na página 44, ele fala sobre a função da divisão do trabalho social. Ele destaca dois aspectos. Vamos procurar dois aspectos. Primeiro, ele fala sobre as vantagens. Né? Quais são as vantagens do capitalismo? É o desenvolvimento econômico, é o consumismo, tá bom? É você ter a oportunidade de ter um emprego e você pode até crescer. A questão que, por incrível que pareça, ele criticou isso também, porque esse consumismo exagerado, olha, foi no século XIX e início do século XX. Hoje você sabe que o consumismo talvez tenha muito mais malefícios do que benefícios. Por que eu estou falando isso? Porque ter tanto celular, ao invés de ter um celular, uma função tem várias funções. E será que o celular que você compra, ele dura bastante tempo? Ou não? Tá bom? Para que consumir? Para que ter tantos produtos de estética? Tá? Então fica essas questões. Tá bom? Ou você concorda que sim, tem que a cada ano trocar o celular, trocar o carro, vamos consumir mesmo? Você concorda com isso? Então fica a questão. Então ele destaca sobre de falar que a economia promove ou aumenta a produtividade, esse sistema capitalista, né? Porque você produz produtos de uma forma, inventa máquinas para produzir mais e mais e mais, o problema é que consome muita matéria-prima, né? E você foca na qualidade de produtos. Por quê? Antigamente existia só alguns mercadinhos, agora existem vários mercadinhos, vários mercados, e os produtos, é bom que tenha também, né, essa concorrência entre os produtos, porque um vai ter que baixar o preço, porque tem o outro, tem a concorrência, tem uma concorrência interessante. Tá? Então, tem vantagens? Sim. Tem desvantagens? Muito. Então, para ele, essa revolução industrial traz com ela a miséria e os desejos do consumismo. Tá bom? Pois não garantam um resultado mais benéfico que maléfico à civilização. Então, se você pensar bem, pode trazer mais malefício do que benefício. Tá? Mas uma outra parte da teoria dele, ele começou a analisar que existe uma solidariedade. Sabe o que significa o termo solidariedade? É algo natural, que você busca, mas assim, que as diferenças, né, produzem uma necessidade do outro, ou seja, a necessidade da presença de outra pessoa. Isso faz com que o ser venha a se sentir completo. Assim, a divisão do trabalho passa a ter uma função moral, pois desenvolve a solidariedade, um elemento moral na vida humana, uma necessidade de viver em sociedade, não apenas de produzir a troca de produtos. Tá? Porque aí não fica somente na busca de você produzir e vender um produto, e sim você, né, criar laços, criar um relacionamento, tá bom? Dessa teoria, ele dividiu
mais ou menos na história. Ele dividiu a solidariedade mecânica e orgânica. A mecânica, ele buscou analisar os povos antigos, até antes dos povos antigos, tá? Na antiguidade, tá? Pegamos aí Mesopotâmia, né? Lembra da Babilônia, tá bom? Os hebreus, Grécia, Roma, enfim. Então esses povos é mecânico porque eles viviam em pequenas comunidades. A Idade Média também, os feudos, lembram? Então pequenas comunidades que aí pressupõe o que? A consciência coletiva, tá bom? Já uma sociedade mais complexa, podemos pegar no início da Idade Moderna, depois do Renascimento Cultural, tá? Depois com a Revolução Industrial e atualmente, ele coloca outro termo, solidariedade orgânica, tá? Por que orgânica? Esse nome deriva das concepções, vou resumir para vocês, como fosse um ser humano mesmo. Lembra que Torkay sempre volta nessa questão por ver a sociedade como um organismo. E na sociedade orgânica é muito mais complexo. Existem as funções, existem as instituições. Um exemplo, a escola tem uma função, a polícia, o corpo de bombeiro, aqui eu coloco alguns termos aqui para vocês. Ó. A família também tem uma função, tá bom? Porque é trabalho. Tá? O processo de limpeza da cidade tem uma função. Tá? As instituições jurídicas têm uma função, e tudo isso representa como se fosse um organismo vivo. É muito mais complexo, tá bom? Daí dá a importância do indivíduo, tá? Da especialidade do indivíduo que não vai atender somente o coletivo. Então, lembra que eu já falei para vocês da consciência coletiva? Nas comunidades, na sociedade mais primitiva, na sociedade mais, que ele coloca solidariedade mecânica, é a consciência social que condiciona muito forte o comportamento individual. Já na solidariedade orgânica que vivemos, existe uma força, mas dentro de um ambiente, tá? E por fim, na página 45, aqui ele fala sobre qual que é o papel do direito. Se você quer tornar-se um advogado, você vai fazer advocacia? Não, você vai fazer direito. Direitos vão para leis. Então, ele também fala sobre essa diferença. Então, direito são leis, tá? Que servem para atender a sociedade. É interessante que na solidariedade mecânica desses povos antigos, a lei era mais uma questão punitiva, é para punir. E é interessante que se você toda a comunidade, você não atinge só aquela pessoa, você atinge toda a comunidade. Por isso que em povos antigos tinha muita questão do apedrejamento, das leis, olho por olho, dente por dente, lembra? Que tinha também a punição de não poderia matar só aquela pessoa, poderia matar a família inteira daquela pessoa. Por quê? Porque você cometeu um erro, um pecado, enfim, não somente para aquelas pessoas, e sim para todo o povo, tá bom? Já na orgânica, o direito ele deve ser mais para restituição, tá? Ele atende mais assim o crime, tá? Vamos para o crime. Tem que ser analisado o crime, tá? Você cometeu um crime numa ordem mais econômica, tá? Por isso tem as leis tributárias, tá bom? Você cometeu um crime, você roubou, no caso, o Estado, tá? Lembra da história do leão? Né? O imposto de renda é outro tipo de crime. Então, existe a Constituição, a lei maior, e as leis, né, que você pode colocar a lei econômica, a lei tributária, tá bom? Então, por isso que na solidariedade orgânica existe as instituições e é todo como se fosse um corpo humano mesmo, entendeu? Você tem vários órgãos que trabalham, às vezes trabalham em acordos, mas tem as funções específicas. Então, as punições, existe punições? Existe, mas é mais para restituição.
a intenção é que a pessoa não pode ser só presa, ela deve isso aqui, passar por um processo de recuperação para a sociedade, tá bom? Meus queridos, por hoje é isso. Como eu expliquei para vocês, expliquei sobre, né, a teoria da divisão social dele, falando do contexto que ele vivenciou, tá bom? Falei sobre as instituições, tá bom? E sobre a questão moral, tá bom? Relacionado com o trabalho. E por fim, eu falei da solidariedade mecânica, solidariedade orgânica e o papel do direito em ambas essas solidariedade, tá bom? Um grande abraço, professor. Até a próxima aula. Até mais. Tchau para vocês.